boa tarde a todos e a todas. Tenho esperança que cheguem, enfim, os outros convidados que ainda não estão aqui, mas vamos começando. Eu tinha prometido ali ao almoço que iria dar uma alfinetada quando aqui chegasse. De manhã ouvimos várias pessoas reconstruírem de alguma forma o percurso de criação das áreas protegidas e eu senti que tinha faltado uma peça importante, pelo menos para mim, que é a Reserva Ornitológica do Mindelo, que foi criada em 1957. Talvez seja, enfim, o meu gosto pelas aves. Não vou aqui elaborar sobre a importância da Reserva do Mindelo, mas foi também, pelo menos na minha opinião, um elemento importante nesta história que foi parcialmente contada de manhã. Eu, ao contrário de outros que me precederam, não trago nenhum discurso. Acho que não vieram aqui para me ouvir a mim, apenas tentar contribuir para agilizar este debate. Queria, no entanto, passar só uma ideia ou duas, e uma delas é que, da minha experiência, enfim, estes debates parcelares sobre um assunto concreto muitas vezes fazem com que todas as pessoas que vêm conversar sobre o assunto estejam de acordo quanto à importância das áreas protegidas ou da conservação da natureza e da biodiversidade, e muitas vezes se percam de vista as diferenças que diferentes propostas, neste caso políticas, noutros casos eventualmente técnicas ou disciplinares, mas neste caso políticas, que impacto é que podem ter na forma como se propõe lidar e solucionar os problemas todos que ouvimos da parte da manhã, que existem na implementação de medidas concretas de gestão e conservação da natureza. E dessa perspectiva, aquilo que eu ia propor hoje, porque acho que, em particular com os ilustres representantes do povo, seria importante dar espaço para que o público pudesse fazer perguntas e, portanto, aquilo que eu iria propor era que fizéssemos 2 rondas breves de intervenção dos presentes e depois abrir, sim, com tempo, um espaço de participação do público em que pudesse haver perguntas às diferentes pessoas. Eu gostava de começar por lançar um tópico que tem a ver justamente, e que penso que marca aqui um eixo divisório, possivelmente entre diferentes forças políticas, que tem a ver com o peso da intervenção privada neste esforço de conservação da natureza, de gestão das áreas protegidas, enfim, neste panorama todo mais amplo. E nessa perspectiva, gostava, enfim, de convidar cada um de vós a refletir um pouco sobre a forma como veem este desígnio da conservação da natureza, em particular na forma como se relaciona com a implementação e gestão das áreas protegidas. E uma vez que, enfim, seguindo o protocolo, poderíamos começar pela deputada do Partido Socialista, que ainda não chegou, e como ainda não chegou, eu vou passar ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD. E só uma coisa, se conseguir falar 5 minutos, 5 a 10, seria bom, depois voltamos a uma ronda posterior. Muito obrigado. Muito obrigado. Tentarei ser breve, mas conciso. Aliás, já me ouviram hoje noutra qualidade, mas queria naturalmente dizer que esta conferência é uma oportunidade para clarificar, de facto, posições e prioridades na matéria da conservação da natureza. Nós temos um ponto de partida que é a crise da biodiversidade. Eu diria que ela é global, mas que também tem expressão, obviamente, em Portugal. E sejamos bem claros, o país não tem feito o suficiente para proteger as suas áreas mais importantes. Basta relembrar os incêndios recentes ocorridos no Parque Natural da Serra da Estrela. E de facto, o tempo é curto. Há um relativo consenso ao nível dos diagnósticos, como disse bem. Os diagnósticos, diria que são as coisas mais fáceis de fazer, geralmente nestas matérias. Nós compreendemos os problemas, mas agora é de facto tempo de agir. É hora das propostas, das estratégias, das medidas, o resto, permitam uma expressão, mas é conversa. Esta sessão tem como tema modelos de gestão e financiamento das áreas protegidas em Portugal, e na visão do PSD há 5 prioridades que irei desenvolver cada uma delas de seguida, para ser claro e conciso sobre aquilo que podem ser as diferenças. Consolidar o sistema das áreas classificadas, reforçando o planeamento. Crescer no território classificado em linha com os objetivos 30-10-30. Gerir com eficácia a participação e clarificação de competências.
capacitar o funcionamento das áreas protegidas e criar capital natural, restaurar ecossistemas e assegurar a partilha de benefícios. Consolidar o sistema das áreas classificadas, reforçando o planeamento. Não basta termos áreas protegidas e de rede Natura 2000. Ou começamos a preparar a sua expansão e se não formos capazes de gerir o que temos hoje. Os planos de ordenamento e gestão são fundamentais para definir limites, prioridades de conservação, zonamentos, atividades que podem ser desenvolvidas, restringir a expansão urbana e, naturalmente, entre outros objetivos. Precisamos de instrumentos adequados e atualizados que permitam a todas as entidades públicas ou privadas, locais ou nacionais, saberem o que podem e devem fazer. Neste domínio, o panorama é desolador. Há atrasos generalizados nos procedimentos de revisão e nos valores naturais, os valores naturais estão cada vez mais em risco. A Lei 31 de 2014, como sabem tão bem ou melhor que eu, 30 de maio, aprovou as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e do urbanismo, e determinou que os planos especiais de ordenamento do território, em que se enquadravam os planos de ordenamento de áreas protegidas, fossem transpostos em programas. Ora, para além desta necessidade de revisão de âmbito legal, há parques e reservas naturais que têm planos de ordenamento que estão desatualizados face à realidade ambiental e perante um desafio que enfrentam, nomeadamente pelas pressões antropogénicas que se têm acentuado, claramente. Envolvidos 7 anos, desde então, há hoje um conjunto de 25 áreas protegidas que carecem de programas de ordenamento revistos e atualizados. Destes, quase metade, diria 11, são datados de 2008 e estão sustentados por uma base de informação e diagnóstico com aproximadamente 15 anos. Assim, é difícil compreender que em 2022 não existam processos concluídos. Existem, de acordo com os dados do ICNF, estivemos hoje aqui com o Sr. Presidente, penso que agora não estou a ver, se tiver, peço desculpa de não ter referenciado. Existem, de acordo com os dados do ICNF, 8 processos em elaboração, 6 em procedimento administrativo e 11 a iniciar ou desencadear. Eu diria que até pode haver aqui alguma alteração destes dados, confesso que nunca tenho a certeza se não há alguma alteração dos mesmos. A situação, de facto, é inaceitável. Por iniciativa do PSD, em julho de 2022, foi aprovada por unanimidade uma resolução da Assembleia da República que recomendou, de facto, ao Governo que proteja as áreas protegidas. A expressão é mesmo esta, foi isso que foi colocado, que proteja as áreas protegidas e conclua os procedimentos de elaboração dos programas especiais de áreas protegidas e articule junto dos municípios a sua transposição para os planos diretores municipais, assegurando assim a proteção efetiva destes territórios e dos seus valores naturais. Mas quando falamos em crescer no território, classificando em linha com os objetivos 30-10-30, como dizia há pouco, concordamos, de facto, com os objetivos do crescimento das áreas protegidas, em meio terrestre e marinho, em linha com a fórmula 30-10-30. Mas a questão não é teórica, é prática, é geográfica, pois esse alargamento implica compromissos e condicionalidades que têm de ser assumidas no território, o que diria que não é no ar. Como, de ponto de partida, implica um diagnóstico atualizado dos nossos valores naturais, devendo a proposta de classificação estar fundamentada do ponto de vista técnico, científico e jurídico. O estudo da Biodiversidade 2030, coordenado pelo professor Miguel Bastos Araújo, é um bom ponto de partida, mas precisamos dar o salto. E era fundamental que o Governo e a Autoridade Nacional de Conservação da Natureza, a CNF, apresentassem um roteiro para o futuro alargamento. Mas para tal é necessário conseguir o apoio, entendimento e envolvimento dos agentes do território, pois uma delimitação top-down seria meio caminho andado para conflitos ou para o falhanço. Independentemente do desígnio civil, ou civilizacional, de proteger a biodiversidade, é necessário convencer esses agentes locais e regionais das vantagens a terem as áreas protegidas. E como todos aqui sabemos, por vezes há condicionantes grandes nesses territórios. É necessário apontar benefícios e encontrar mecanismos de perequações que permitam compensar o território que assume esse ónus,
Os serviços de ecossistemas têm que ser pagos, efetivamente, e efetivamente entendemos que continuamos e pretendemos que sejam eficazes e que sejam mecanismos que permitam, de facto, esse pagamento, entre aspas, daquilo que é a compensação pela via da melhoria dos ecossistemas. É necessário financiamento com continuidade e previsibilidade. E esse é um problema, claro, que sabem que existe esta falta de continuidade e previsibilidade. Defendemos a necessidade de um orçamento plurianual de conservação da natureza com dotações mais robustas do que aquelas que existem. Cogerir com eficácia participação e clarificação de competências. Aqui o PSD é a favor da cogestão, sejamos claros, é a favor da cogestão. Acreditamos que os benefícios de uma gestão em proximidade com as autarquias e os agentes locais superam os riscos que o modelo acarreta. Até concordamos por parte da crítica feita pelos partidos de esquerda, que dizem que o Governo tem usado a cogestão para fugir às obrigações de investimento, chutando para os municípios a responsabilidade de financiamento. Mas é fundamental que haja investimento e que se consiga uma gestão de proximidade. Também não é possível continuar com a narrativa de que as autarquias é que são as más na conservação da natureza e que são estas premissas, por causa do interesse no território, quase das áreas classificadas. O centralismo com que gerimos hoje as áreas protegidas, eu diria que é insustentável. Temos de descentralizar, dar responsabilidade de cogestão às autarquias, mas também responsabilizar pelos erros e problemas e omissões. E sejamos claros, as autarquias têm de se empenhar na preservação de espécies e não se podem cingir ao turismo de natureza ou infraestruturação dos territórios. Ainda há autarcas, eu diria cada vez menos, para o botão, mas muitos autarcas querem áreas protegidas. Veja-se o caso do Alto Minho, na Serra d'Arga, onde se preferiu ter uma paisagem protegida de interesse regional e impedir a prospecção do lítio. E neste dossiê do lítio, diga-se de passagem, a anterior legislatura o PSD pediu a apreciação parlamentar da Lei das Minas e conseguiu salvaguardar algo que não constava na lei, que as áreas protegidas ficassem fora dos procedimentos a lançar pelo Governo contra a posição que aquilo que era o Governo defendia na própria lei. Ou seja, temos que proteger, ainda que haja a possibilidade de poder explorar os recursos naturais, que não seja feito logo à partida em áreas protegidas. É preciso que exista uma direção operacional no terreno e que nos leva, de facto, ao ponto seguinte: capacitar o funcionamento das áreas protegidas. Existem debilidades no modelo da cogestão, na nossa opinião, nas áreas protegidas. Contribuem para aquilo que é a descoordenação e a ineficácia que se registra nestes territórios, no que diz respeito ao cumprimento de objetivos e conservação da natureza, da redução de riscos de incêndios, podia voltar a falar no caso da Serra da Estrela, ou a valorização do património ambiental. Basicamente, à cogestão falta quem efetivamente faça a gestão do parque ou a reserva natural no dia-a-dia. Proximidade no... Peço desculpa. No dia-a-dia e com proximidade do território, responsabilizando, no fundo, de uma forma mais executiva e personalizada. O modelo vigente é demasiado teórico, burocrático e inibidor dos melhores resultados na proteção da biodiversidade. Quem o diz é o CNADES, num parecer em 2021 sobre a matéria, bem como o Estudo da Biodiversidade 2030. As áreas protegidas não podem continuar a ser geridas à distância por 5 departamentos do ICNF, com todo o respeito pelo ICNF e pelos seus diretores. É fundamental reformar e introduzir mudanças no modelo de cogestão para garantir uma maior eficácia e responsabilização de quem gera estas áreas. Neste sentido, o PSD apresentou um projeto de lei, que aliás o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de mencionar hoje de manhã aqui e dizer que estava em linha até com o seu pensamento, para a revisão do modelo de cogestão das áreas protegidas, para melhorar a eficácia e garantir a maior responsabilização. Propomos assim alterar a legislação vigente para obrigar a nomeação de um diretor executivo que assuma funções e responsabilidades de gestão em cada área protegida, em articulação direta, naturalmente, com as demais instituições e órgãos de cogestão.
Prevemos também a existência de um orçamento autónomo destinado a assegurar as despesas anuais de gestão e funcionamento da área protegida, incluindo uma dimensão plurianual destinada a investimentos de médio e longo prazo, assegurando a sustentabilidade financeira das intervenções de conservação de natureza, restauro dos ecossistemas ou redução do risco de incêndio. O projeto de lei é público e será discutido em plenário no dia 25 de janeiro. É agendamento feito pelo PSD e que existem várias iniciativas conexas de outros partidos que irão ser discutidas também. E, de facto, como dizia há pouco, o Sr. Secretário de Estado aqui há pouco disse que ia ao encontro. Eu estou quase a terminar. Por último, defendemos, e antes da conclusão, defendemos a necessidade de criar capital natural, restaurar o ecossistema e assegurar a partilha de benefícios. Face aos níveis de degradação dos ecossistemas e da redução das populações de muitas espécies de fauna e de flora, precisamos atuar ao nível do restauro ecológico. Também as alterações climáticas têm de ser consideradas face às mudanças que estão naturalmente a induzir. Temos de olhar para os sistemas socioecológicos e reforçar a sua resiliência, atuando, por exemplo, na remoção de barreiras obsoletas em linhas de água, intervindo numa lógica de System-Based Approach, por exemplo, na proteção do litoral, assegurando que a produção de energia e a transição energética têm em conta a proteção de biodiversidade. Para fazer isto, precisamos de novos mecanismos de garantia e partilha de custos e benefícios do território nacional. Para concluir, o PSD tem uma agenda de propostas concretas e reformistas na área da conservação da natureza. Estamos abertos a propostas e ideias de outros partidos. Naturalmente das ONGs, dos centros de investigação e cidadãos empenhados nesta matéria. Agradeço, naturalmente, mais uma vez o convite para aqui estar e estou disponível para as questões que queiram colocar. Muito obrigado. Já está. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu, antes de andar aqui um bocadinho para trás e de passar a palavra à deputada do PS, Eunice Pratas, gostava só de pegar numa coisa que o Sr. Deputado acabou de dizer, que eu penso que será um elemento central de toda esta conversa e que tem a ver com este desejo, se quisermos, de descentralizar, que passa pela, enfim, nomeadamente por estratégias de cogestão, que eu penso que, sem entrar em pormenores de orgânica e de gestão propriamente das instituições, coloca-nos perante um dilema, que é o de saber se os valores naturais e a biodiversidade, que são, por definição, um valor de índole global, se são melhor geridos na proximidade ou se há o risco de perder espaço relativamente a outros interesses. Deu o exemplo, o Sr. Deputado deu o exemplo da opção contra a exploração do lítio e em favor da classificação de uma área protegida, que de alguma forma até ilustra este desejo do Not in My Backyard, não é? Portanto, da ideia da salvaguarda de um interesse mais de proximidade, que é absolutamente legítimo e não é isso que está em causa, mas que pode em alguns casos ser conflituante com a defesa do interesse maior. Mas pronto, também fizeste este pequeno introito por causa porque a Sra. Deputada Eunice Pratas não estava cá no início e, portanto, dou assim também um pouco o mote, se ela quiser pegar em algum destes assuntos na sua intervenção, que se puder manter entre os 5 e os 10 minutos nesta primeira ronda, eu agradeço. Muito obrigado. É o vermelho. Muito boa tarde a todos. Lamento imenso o meu atraso. Devo referir, antes de começar, que a minha formação de origem é bióloga e tenho muito prazer de viver mesmo ao lado do estuário do Sado e como também já trabalhei como investigadora no Instituto Ricardo Jorge, por isso acho que neste momento estar como deputada e ter já uma formação em biologia, acho que dá sempre uma perspectiva diferente do que é que se realmente passa no terreno. A verdade é que no terreno existem várias dificuldades com este modelo de cogestão. Não podemos deixar de dizer que existem essas dificuldades, mas também não podemos deixar de
de referenciar os investimentos sucessivos que este Governo tem tido e quer continuar a ter na área da conservação das áreas protegidas. Estes modelos de congestão, para mim, como trabalhei na área de formação, parecem os melhores, entre entidades nacionais, entre organizações não governamentais e movimentos de cidadãos nos locais, como também pelas autarquias, porque a verdade é que quem melhor conhece os terrenos são as autarquias e às vezes quem conhece melhor os terrenos das áreas protegidas também são as organizações não governamentais. Nós, pelo menos o PS, e eu sei que estamos um bocadinho, como é que é dizer, concentrados nesta questão, queremos continuar a reforçar os investimentos. Queremos continuar a reforçar os investimentos com o Fundo Ambiental, com verbas de mais, para ser precisa, vou utilizar aqui a minha cábula, lamento já, com verbas de mais do Fundo Ambiental superior a 20 milhões de euros. Queremos continuar também a expansão das áreas marinhas, nomeadamente sei que queremos expandir a área marinha no estuário do Sado para proteger e também queremos criar a Reserva Natural da Lagoa dos Salgados e o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve da Pedra do Valado. E na promoção da congestão queremos investir, além dos 6 milhões já investidos, mais 7 milhões. O que é que eu posso dizer sobre o enquadramento político e científico destes modelos de congestão? Que realmente temos que investir mais, temos que envolver mais as entidades em matéria da conservação da natureza e de biodiversidade. Nós temos ainda as conclusões do estudo da Missão Natureza 22 e queremos ainda aplicar a Estratégia Nacional de Biodiversidade para 2030, começar já este ano com um investimento superior, já investimos 110 milhões e queremos agora investir ainda mais 67,5 milhões e 41 milhões dos investimentos do PASUR. Além destes investimentos financeiros, temos que também falar de como é que vamos falar com as entidades nacionais, como é que vamos falar com o ICNF, como é que vamos falar com as organizações não governamentais. Nós temos bons exemplos de como pode funcionar o modelo de congestão. Por exemplo, puxando a brasa à minha sardinha, no estuário do Sado, nós temos a entidade, o ICNF, que regula tanto a população dos roazes, como faz a vigilância do Parque Natural da Arrábida, como também temos uma organização não governamental, que é as Guardiãs do Mar, que promovem ações para evitar a poluição no mesmo estuário. Porque eu não sei se sabem, temos uma tradição na minha zona, quando chega à Sexta-feira Santa, as pessoas vão ao estuário do Sado, vão apanhar marisco ilegalmente e poluem com Salvatel, os pacotes do Salvatel, a situação. Agora aqui a questão é, nós temos que saber alinhar os objetivos da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade com os últimos compromissos que foram feitos na COP, que ocorreu no Egito. Temos que saber alinhar estes objetivos e temos que saber investir. Agora, o grande problema da congestão que eu posso admitir é que às vezes existe uma falta de diálogo entre as autarquias e o ICNF. E existe também uma falta, quando se cria os grupos de trabalho, nos valores científicos e turísticos do que existe nessas áreas essas áreas protegidas. Porque muitas dessas áreas protegidas temos que ter o valor científico e o valor económico das mesmas. Muito obrigado pela capacidade de síntese. Naturalmente que é um papel ingrato ao representante do partido, enfim, que dá suporte ao governo, às vezes participar nestes debates. Será mais fácil, talvez para outros, contestar aquilo que tem sido ou que tem ficado por fazer. Como a deputada do Chega, Rita Matias, não está, eu vou passar a palavra ao deputado Duarte Alves, do PCP. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer à Ordem dos Biólogos pelo convite e desde já pedir desculpa porque eu às 4 horas vou ter mesmo que sair porque tinha outros compromissos e até tive que ajustar alguns compromissos para poder estar presente e, portanto, posso ter que sair antes do debate estar terminado, embora o horário que está previsto é precisamente até às 4 horas. Eu queria procurar ir diretamente à questão dos modelos de gestão e eu acho que
aquilo que se passou com as áreas protegidas é um bocadinho o mesmo filme que nós vemos num amplo conjunto de serviços da administração central. É um bocadinho o mesmo filme, que é, há estruturas descentralizadas da administração central, essas estruturas descentralizadas da administração central são desarticuladas, deixam de existir, passa a haver uma concentração de serviços e depois diz-se, bom, é preciso agora passar para os municípios porque o Estado Central não está no território e as coisas não podem ser decididas a partir dos gabinetes em Lisboa. Ora, o que há a reverter é aquilo que se fez de acabar com as estruturas descentralizadas do ICNF. Porque isso é que faz com que o Estado Central esteja longe do território. Porque o Estado Central não tem que estar longe do território. Isso não é uma inevitabilidade. O Estado Central pode ter delegações, pode ter organismos intermédios e em várias áreas governativas, mas em particular aqui nas áreas protegidas, o que assistimos foi esse processo de desarticulação dessas estruturas descentralizadas. E agora, bom, temos que empurrar para as autarquias, porque as autarquias é que conhecem o território. Ora, isto não é uma inevitabilidade e por isso é que a proposta que o PCP vai apresentar e que vai ser também votada no dia 25 de janeiro vai no sentido oposto àquele que aqui foi referido, que é no sentido de revogar o decreto-lei do modelo da cogestão e introduzir uma nova forma de abordar este assunto, que é garantir que cada área protegida seja uma unidade orgânica de direção intermédia da administração central, o que significa automaticamente ter uma direção própria e ter um orçamento próprio e, portanto, garantir a descentralização desta estrutura que é o ICNF. Naturalmente que o facto de haver uma direção a partir do ICNF, que é aquilo que nós defendemos, não implica que não haja uma articulação com as autarquias. Não implica que não haja uma articulação com privados também, que tenham interesse e que tenham alguma participação, e ainda até à questão aqui trazida inicialmente, pode haver essa articulação e deve haver, e ela é proveitosa. Coisa diferente é esses privados ou as autarquias estarem diretamente envolvidas nas opções fundamentais de gestão de uma forma que nos parece que vai além daquele que é o mandato constitucional, que é de que, como para o Estado, ter como tarefa fundamental a conservação da natureza. E, portanto, é este o caminho que defendemos. Portanto, a criação de unidades orgânicas descentralizadas do ICNF que possam dirigir cada uma das áreas protegidas, com os correspondentes meios financeiros, humanos e uma direção própria para cada uma das áreas protegidas, o que não invalida que exista uma articulação entre cada uma dessas unidades e a envolvente social, as ONGs que estão ali à volta, todos os interessados naquela área protegida. Depois, há um outro aspecto que não pode deixar de ser referido, é que nós, para lá dos modelos de gestão, há uma questão fundamental que são os meios orçamentais, não é? E, portanto, sem haver uma correspondente valorização da conservação da natureza com reforço orçamental, nós podemos encontrar aqui o melhor modelo do mundo, mas sem haver meios financeiros é impossível uma eficaz conservação da natureza. E, portanto, nesse sentido, a intervenção do PCP também tem sido bastante ampla. Aliás, no último Orçamento do Estado, foi a única proposta do PCP que foi aprovada, foi precisamente a atualização da caracterização e diagnóstico do estado de conservação das áreas protegidas. Temos tido várias outras propostas que foram rejeitadas no sentido do aumento das verbas para a conservação da natureza, porque consideramos que é fundamental, para lá da questão do modelo de gestão, que haja depois também os meios necessários ao cumprimento destas funções. E, portanto, respondendo à pergunta inicial, sim, os privados têm um papel que não dizemos que não devam estar envolvidos, mas não devem nunca substituir aquele que é o papel fundamental do Estado e do ICNF através de estruturas descentralizadas e, portanto, nesse aspecto, sim, há divergência e por isso apresentamos o nosso projeto de lei que vai num sentido diferente daqueles que aqui já foram referidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Penso que acho que há aqui uma falange de apoio. Penso que é salutar em democracia que haja, de facto, opiniões diferentes e, enfim, é para isso que aqui estamos e é bom que as pessoas tenham alternativas e que possam escolher caminhos diferentes. Também a deputada do PAN, que chegou entretanto, faça a favor de se sentar e bem-vinda.
Enfim, agora gostaria de ouvir os restantes participantes neste debate acerca desse assunto, e para tal passaria a palavra ao representante do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta. Bem, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, esclarecer que os serviços colocaram aqui que eu sou deputado. Isso foi na legislatura passada. Sou, neste momento, dirigente do Bloco de Esquerda. Em todo caso, estou aqui a falar pelo Bloco de Esquerda. Já agora, também sou formado em Biologia, portanto, quero saudar a Ordem dos Biólogos por esta iniciativa. E o meu estágio curricular foi precisamente numa área protegida. E até foi curioso que hoje consegui cruzar-me com um professor meu de há 20 anos atrás aqui nesta sala. Qual é que é o ponto de partida para a discussão das áreas protegidas? O primeiro, a parte positiva. Portugal é um país muito pequeno do ponto de vista terrestre, ainda assim tem uma grande variedade e uma enorme biodiversidade a conservar. E se olharmos para a área marítima, é muito grande, e temos a crista médio-atlântica que tem enorme biodiversidade. Portanto, os valores a conservar são bastante importantes, bastante vastos. Mas o problema qual é? É o ponto negativo. Portugal é, neste momento, o segundo pior país na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Temos mais espécies de mamíferos e plantas em perigo de extinção, o segundo pior país da Europa, e atingimos o topo do ranking se olharmos para as áreas protegidas mais degradadas, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente. Portanto, os valores são ótimos, as políticas são de calamidade, porque é esta a situação. E, portanto, bem pode o Partido Socialista e o PSD dizer que os últimos anos até foi isto e aquilo e que há mais de 2 milhões, mas o resultado concreto é que nós estamos no topo da União Europeia como as áreas protegidas mais desprotegidas. Essa é a realidade. Porquê é que isto acontece? A nosso ver, duas razões principais. A primeira, um desinvestimento, quer de meios técnicos humanos, quer de meios financeiros para a proteção e valorização das áreas protegidas, e em segundo, dependendo obviamente da área protegida para a área protegida, o modelo de agricultura que é feito nas áreas protegidas. O exemplo maior talvez será o sudoeste cheio de estufas, a exploração intensiva de água, mas estas são as principais razões. E agora, fazendo aqui o parênteses para responder à questão da propriedade privada. O Bloco de Esquerda revê-se na Constituição de 1976, portanto, revemos em 3 modos de propriedade que existem em Portugal, nomeadamente a propriedade privada. E se é verdade que a situação calamitosa das áreas protegidas é feita e é resultado do modelo dos últimos governos, é também do modelo de áreas protegidas cuja propriedade é privada. Em Portugal, ao contrário da esmagadora maioria, não só dos países europeus, mas também dos Estados Unidos, Canadá, as áreas protegidas e a floresta, do ponto de vista geral, são de propriedade privada e não pública. Pronto, a receita do desastre foi também termos uma situação que é difícil de alterar, que é a propriedade privada, sem haver intervenção do Estado sobre e compensações do Estado sobre essa propriedade privada. Financiamento. Onde é que vamos buscar o dinheiro? O Partido Socialista falava em 20 milhões de euros. Bem, 20 milhões de euros na nossa vida é uma enormidade, como devemos imaginar. Para as áreas protegidas é uma bagatela, e eu vou comparar com outro valor. A política agrícola comum, que é uma das principais políticas da União Europeia, entre o dinheiro da União Europeia e o dinheiro do Estado Nacional, que é o Estado Nacional põe muito pouco, é quase 7 mil milhões de euros no próximo envelope. Portanto, é uma escala diferente dos 20 milhões. Estes 7 mil milhões de euros servem para quê? Muito simples, para garantir rendas, continuação de rendas e de privilégio para grandes proprietários agrícolas continuarem com o modelo agrícola que existe em Portugal, sem nenhuma alteração, sem cuidado do ambiente. É para isto que servem estes 7 mil milhões. Qual é que é a proposta do Bloco de Esquerda? Alterar aquilo que é a política agrícola comum e aquilo que é a aplicação em Portugal para que haja financiamento para a proteção de áreas protegidas. Por exemplo, nós temos áreas que vão ter que ter, e têm, restrições ao uso. Aqueles que são hoje os pequenos proprietários agrícolas destas áreas têm que ter uma agricultura diferente, em situações já agora de não concorrência, com a agricultura geral que existe em Portugal. Portanto, estes pequenos proprietários têm que ser apoiados para terem modelos muito mais ecológicos do que aqueles que têm. Se nós olharmos também para a questão agora da cogestão, o Bloco de Esquerda tem, também é jantado para dia 25, um projeto para acabar com a cogestão e para que cada área protegida tenha um diretor ou uma diretora do ICNF
responsável e uma equipa dedicada do ICNF responsável. Deve ser o ICNF a estruturar a gestão e ser responsável máximo pela gestão das áreas protegidas. A cogestão é a forma do Estado Central se desresponsabilizar e não pagar pelo trabalho de áreas protegidas. E pior, desproteger as áreas protegidas. O que se passa neste momento é, há um conjunto vasto de descentralização de competências, por exemplo, as mais famosas, educação. E todos os anos, no Orçamento de Estado, vem uma tabela a dizer que cada Câmara Municipal quanto é que recebe pela descentralização da educação, da ação social, da cultura. Tudo tem um valor. Na descentralização de competências das áreas protegidas, o Orçamento de Estado não tem nenhum valor, porque o Estado Central mete responsabilidades do lado das câmaras municipais e transfere no Orçamento de Estado 0 euros para as câmaras municipais. Isto é de responsabilização. Mas mais, o Estado Central criou uma portaria, que é a portaria, depois posso dizer o nome, tenho aqui, a portaria 67/2021, que tem os critérios do que é que as câmaras municipais fazem nas áreas protegidas. Bem, tem 0 de proteção da natureza, proteção da biodiversidade, de meios técnicos e humanos para proteger qualquer valor ambiental. 0. O que é que tem? Tem um conjunto de critérios e de ações para aumentar o número de visitantes, aumentar o número de entradas nas áreas protegidas, aumentar as receitas de bugigangas, digamos assim, que podemos vender à custa das áreas protegidas e, eventualmente, até de cobrar entradas em áreas protegidas. Porque o que nós temos é, o Estado mete competências nas câmaras municipais, diz 0 euros e agora vocês são responsáveis por ter receitas à custa das áreas protegidas. Quando se diz isto a uma Câmara Municipal, estamos a dizer o quê? Bem, desde logo, ninguém pode negar, ainda por cima com as últimas notícias, a pressão dos especuladores imobiliários nas câmaras municipais, nomeadamente sobre áreas protegidas. Não podemos ignorar as políticas de habitação que não existem e a especulação imobiliária no país. E, portanto, é desde logo um erro. Mas é um erro também, porque nós estamos a meter na mão das câmaras municipais valores a proteger que são valores nacionais ou até internacionais. O critério não é o seu impacto local, o seu critério local, é o seu impacto num todo nacional e mesmo num todo organizado europeu e internacional. E, para além disso, há depois o ridículo da coisa. É que as câmaras municipais praticamente não conseguem fazer nada nas áreas protegidas que estão ao seu cargo. Porquê? Porque não têm um número de contribuinte para as áreas protegidas. Uma Câmara Municipal pode fazer investimento no seu território, mas se a área protegida se estender ali 1 metro ao lado, não pode lá fazer nenhum investimento. Do ponto de vista de contratação pública, é impossível haver uma ação integrada das câmaras municipais em territórios de áreas protegidas que tenham mais do que um município, porque é impossível, ainda por cima sem personalidade jurídica e sem uma coisa básica, que é o número de contribuintes. E, portanto, nós queremos acabar com o modelo de cogestão. O Estado Central tem que ter responsabilidade e tem que haver uma coisa local, de facto. O ICNF tem que ter equipas e uma direção local nesta matéria. E queremos também, depois no âmbito da Estratégia Europeia 2030, em que temos que proteger 30% da área marinha e da área terrestre em Portugal, com, julgo que é 10% de áreas totais de exclusão. Nós consideramos que, à partida, devemos já dizer quais é que são as áreas a proteger com base nos critérios de proteção ambiental. Por uma questão muito simples. Olhamos, por exemplo, para a questão no mar, onde temos muito pouco protegido. Nós temos uma área que coincide. A crista médio-atlântica tem inúmeros minerais para exploração eventuais, de mineração, e é precisamente a área da biodiversidade para proteger. O que é que nós escolhemos? Dizemos já, a área da crista médio-atlântica, onde estão as fontes hidrotermais, todo um conjunto de ambientes mais complexos, são para proteger porque tem biodiversidade, ou dizemos, vamos estudar isto com calma, porque como há lá minérios, se calhar não protegemos essa área é para mineração e protegemos ao lado uma área que não tem interesse absolutamente nenhum para a conservação. Portanto, isto é que é importante, não importa se no final do dia são 30%, importa quais são os 30%. E se nós não fizermos já isso à cabeça, a dizer quais são os ambientes a proteger, os valores a proteger, corremos o risco de estarmos a proteger a economia e não o ambiente.
Também no âmbito da ampliação das áreas protegidas, nós temos uma questão que acho que deve ser um critério, até para facilitar a gestão, como nós entendemos no nosso modelo, em que tem que haver uma direção regional ou local do ICNF responsável por áreas protegidas, que é, sempre que possível, as áreas protegidas contíguas ou facilmente contíguas têm que ser integradas de forma contígua e criar uma instituição única. Um exemplo concreto, nós aprovamos na legislatura anterior uma proposta para a criação de um parque natural da região de Aveiro. Não sei se conhecem muito, eu sou de lá, portanto estou à vontade, não é? Nós temos 7 áreas protegidas diferentes, com estatutos diferentes, com áreas diferentes, áreas algumas que se sobrepõem, em que basicamente são a Ria de Aveiro, o estuário do Rio Voga, a pateira de Fermentelos e a Ria e as dunas de São Jacinto. Estas 4 áreas são contíguas, estas 4 áreas são um problema num, o problema passa para a outra, são interdependentes, ainda assim estão dispersas em 7 mecanismos de proteção em 4 áreas diferentes. O que é que nós entendemos? Que as 4 devem ser juntadas num parque natural e que, já agora, no âmbito dessa reflexão para o parque natural, que possam ser ampliadas. Há valores quer a norte, quer a sul, que já estão protegidos, que também podem ser integrados com um bocadinho mais. Pronto, temos de ter esta reflexão sobre o território. Não nos interessa ter áreas, interessa, obviamente, em alguns casos, pequenas, protegidas, mas se temos uma área pequena aqui e uma área pequena aqui, se calhar mais vale uni-la para que a proteção seja mais eficaz, ainda mais se houver uma interdependência entre estas áreas. E pronto, julgo que já respondi à maior parte das áreas. Só dar também nota, a apreciação parlamentar que o PSD falou, no caso foi pedida pelo Bloco de Esquerda, e de facto tiramos as minas das áreas protegidas, que era uma coisa fantástica, que o texto original da lei do Governo dizia pode-se minerar em todo lado, aliás, não se pode minerar em algumas áreas protegidas, a não ser que se possa minerar, basicamente era uma coisa assim. Convido-vos a ler, porque era sempre que possível não se faz mineração em áreas protegidas. Portanto, é uma forma que, primeiro, as leis não são feitas assim, as leis têm que ser objetivas e, portanto, acho que nós estamos conversados sobre como é que chegamos ao topo da União Europeia como as piores áreas protegidas, porque não há investimento, não há, infelizmente, meios humanos suficientes e não há políticas para a proteção e temos num modelo, como para responder à questão inicial, onde o Estado intervém muito pouco e a propriedade privada é que determina os usos, nomeadamente agrícolas e de especulação imobiliária nestas áreas. Muito obrigado. Muito obrigado. Há questões que vão emergindo naturalmente como eixos polarizadores. Esta questão da cogestão é obviamente uma delas. A questão do reforço orçamental também é um assunto interessante, que obviamente que eu não domino, mas que se revela complexo, uma vez que é um exemplo de que é fácil estar de acordo que seriam precisos mais meios, será mais difícil depois articular, enfim, onde é que se vai buscar, apesar da tentativa do Nelson de dar um exemplo que foi útil. Eu, antes de passar a palavra à deputada do PAN, Inês Sousa Real, gostaria de lhe fazer alargar um bocadinho as perguntas que fiz logo no arranque, até no momento em que ela ainda não tinha chegado, para perguntar até que ponto é que se revê nesta ideia de que assuntos relacionados com os animais domésticos e de companhia devem estar ou não sob a tutela, é só uma adenda do ICNF. Muito obrigada pela questão. Antes de mais, permitam-me agradecer o convite à Ordem dos Biólogos e também agradecer aos meus colegas de painel, pedindo desde já desculpa pelo meu atraso. Os deputados únicos deviam vir com a prerrogativa da ubiquidade e, infelizmente, não a temos, mas é com muito gosto que aqui estamos a debater um tema que nos é, de facto, muito caro. As áreas protegidas e falar destes 50 anos em Portugal, importa falar do que foi feito, mas, acima de tudo, do que não está a ser feito e do prejuízo que isso pode causar, não só para o equilíbrio dos ecossistemas, mas também para pôr em causa a função ecológica que muitas das áreas que temos em Portugal poderiam e deveriam de ter e não estão a ser potenciadas. Para além da revogação do decreto-lei que permite esta cogestão, e o PAN já deu entrada também de uma iniciativa que visa precisamente esta revogação, porque nós não podemos sistematicamente estar a fazer transitar competências para as câmaras municipais que não são acompanhadas nem de meios humanos, nem de meios financeiros ou estruturais para a sua fiscalização ou para a sua
implementação. Por outro lado, também passou entre os pingos da chuva, ou por assim dizer, entre a instabilidade governativa que temos assistido nos últimos dias, passou um pouco ao lado a resolução do Conselho de Ministros, que tive a oportunidade de falar no debate com o Primeiro-Ministro aqui na Assembleia da República e de o questionar sobre isso, a transferência de competências para as CCDRs. Ora, é com muita preocupação que nós olhamos para este pacote e para esta resolução 123, porque a mesma vem um pouco replicar este modelo de cogestão já previsto também no Decreto-Lei 119, no caso para as câmaras, mas para as CCDRs. No fundo, e apesar de manter alguma tutela e alguma articulação com o ICNF, acaba por de alguma forma também esvaziar competências ou desaproveitar competências de uma entidade que também já tem características descentralizadas, e em relação ao ICNF é evidente que tem fragilidades na medida em que tem falta de meios humanos, meios estruturais, nomeadamente de veículos automóveis para fazer as ações de fiscalização. Não nos podemos também esquecer que as próprias competências que têm sido dadas e a articulação depois com outras entidades, quer com a GNR, ao nível não só dos guardas florestais como dos vigilantes da natureza, também acabou por ser um regime que enfraqueceu qualquer uma das estruturas e, portanto, acabamos por não apostar em estrutura nenhuma. E, nesse sentido, parece-nos que esta visão descentralizadora não tem beneficiado a proximidade que deveria de existir, porque depois temos outros fenómenos. Já aqui foi falado no problema da Costa Vicentina, com a agricultura superintensiva e os impactos que o desordenamento do território tem, nomeadamente pela ausência de uma regulamentação para essas atividades, mas eu recordo que também do ponto de vista do ordenamento do território, quando falamos num território que está completamente penhorado para o betão, e quando olhamos para zonas, por exemplo, sensíveis que não foram sequer classificadas, e dou um exemplo muito claro. No Algarve, como conhecem, certamente a zona das Alagoas Brancas é uma das poucas zonas úmidas que persistem naquela região e que neste momento está a ser destruída, só não acabou por ser destruída por força de uma providência cautelar que o PAN interpôs em parceria também com o trabalho das associações locais, para dar lugar a um centro comercial. E quando nós olhamos para áreas que deveriam estar, por um lado, classificadas, por outro, que deveriam e consequentemente serem protegidas e não o são, e que têm funções ecológicas relevantíssimas, seja pelas espécies protegidas que acolhem, como é o caso das espécies que ali nidificam e que estão protegidas ao abrigo da Convenção de Berna ou da Convenção Habitats, seja para, no caso das cheias, que todos nós assistimos nos últimos dias, poderem fazer a sua função de retenção das águas e drenagem das águas, o que com a construção e mais betão vai ser completamente impossível, seja quando falamos da mineração, e infelizmente tivemos esse exemplo na Serra da Arga, em que a população, de facto, veio demonstrar aquilo que é o perigo da mineração para zonas, não só, por um lado, protegidas, mas também para a qualidade de vida das populações, seja também a mineração em mar profundo. Infelizmente, são muitos os exemplos que temos de como esta política, por um lado descentralizadora, pode trazer mais perigos, porque estando depois na esfera das câmaras, aquilo que ouvimos é como no caso das Alagoas Brancas, que o poder decisório é da Câmara Municipal, não é do Estado, mas na verdade isto é um património comum, é um património das gerações futuras, e se pensarmos também em princípios de justiça intergeracional, não podemos ignorar que também aqui deveria haver uma responsabilidade partilhada entre várias entidades, o que não está a acontecer, sobretudo também quando depois temos a APA e o ICNF nem sempre a fazerem o seu trabalho no que diz respeito a estas áreas. Mas, para além destes regimes jurídicos e da ausência de mecanismos mais eficazes de classificação e proteção, e basta pensar que no caso das áreas marinhas há 30 anos que não há classificação, tem-se ouvido falar muito na classificação da zona da Pedra do Valado, mas a mesma ainda não se concretizou e, portanto, verificamos que o caminho ainda está por fazer. E, portanto, quando o caminho está por fazer e olhamos depois, quer para a estratégia, para a biodiversidade da União Europeia para 2030, não falta assim tanto para 2030, portanto estamos a menos de 7 anos, em que estabeleceu que os Estados-membros deveriam classificar e proteger cerca de 30% das suas áreas, e olhamos para relatórios recentes, como o relatório da Europa que foi agora produzido sobre a qualidade dos ecossistemas nos vários Estados-membros da União, que concluiu que em Portugal 72% dos habitats e dos ecossistemas estão em estado de degradado ou em mau estado. Ora, isto diz muito do caminho que temos a fazer para proteger estas zonas e para conseguirmos, de facto, tornar mais eficaz a proteção ambiental no nosso país. Pode-se colocar a questão, até porque, como fui crítica daquilo que é a betonização, e muitas vezes a betonização está aliada a um certo progresso, poderão colocar a questão onde é que fica a economia no meio disto tudo. E com que dinheiros e com que fundos é que vamos garantir a proteção dos ecossistemas e dos habitats.
O PAN tem defendido muito a criação da figura dos serviços de ecossistemas, não apenas na lógica que tem sido feita, por exemplo, nos painéis fotovoltaicos e no mercado de carbono, mas sobretudo na perspectiva florestal e da agricultura, numa perspectiva de que proprietários, sejam eles pequenos proprietários, e aqui falo inclusivamente da propriedade privada ou da propriedade comunitária, seja também do ponto de vista da propriedade pública, que possam ter zonas que tenham uma função de ecossistema, devem ser remunerados por este serviço que estão a prestar à comunidade, seja pela captação de carbono, seja pela preservação da biodiversidade, seja pela qualidade de vida para os quais estes vários pontos contribuem. O Governo começou esta semana a executar uma medida que foi aprovada no Orçamento de Estado por força do PAN, que é precisamente pagar para plantar árvores autóctones, ou seja, ao invés de estarmos a financiar de forma mais expressiva o eucalipto, o pinheiro, aquilo que defendemos é que deve haver uma reversão dos apoios e dos fundos para que possamos renaturalizar e assim recuperar também gradualmente os habitats e ecossistemas, sem prejuízo de uma maior intervenção que é absolutamente necessária e para a qual nós achamos que os 1,6 mil milhões de euros que existem do PRR e que não estão ainda atribuídos deveriam de ir precisamente para a adaptação do território, porque o Governo tem falado muito que o PRR está a servir para a mitigação no combate às alterações climáticas, mas a mitigação, a redução das emissões de carbono é completamente diferente da adaptação do território e, portanto, são funções distintas do ponto de vista ambiental e ambas têm que ter uma resposta financeira e o PRR é uma oportunidade que não nos podemos dar ao luxo de perder. Até porque, se Portugal vai ser um dos países mais afetados pelos fenómenos climatéricos extremos, desde a seca às grandes cheias, aos grandes incêndios, e isto só para dar alguns exemplos, para além da subida do nível médio das águas, sabemos que isto vai afetar também, com o declínio da biodiversidade, os ecossistemas que já de si estão numa situação muito fragilizada. E, nesse sentido, este valor que não está ainda atribuído, o que temos defendido é que deve ser atribuído precisamente para a adaptação do território e para a proteção dos habitats e ecossistemas, porque o caminho que está a ser feito até aqui não chega. Por outro lado, também o Cadastro Nacional, que tem uma figura jurídica que tem 14 anos e que deveria de estar concluído, não está concluído. É importantíssimo o cadastro para podermos também depois compatibilizar o uso dos solos com a finalidade da atividade económica, porque estarmos, por exemplo, a construir um empreendimento turístico comercial numa zona úmida é completamente incompatível com o uso dos solos. Ou estarmos a permitir, por exemplo, que em área agrícola se coloquem painéis fotovoltaicos, quando deveríamos estar a colocar, se calhar, painéis fotovoltaicos nos telhados, nas zonas, nas superfícies comerciais, nos parques de estacionamento. Portanto, há de facto aqui uma visão distorcida até da transição energética que o país tem que fazer, que de alguma forma está a penhorar os ecossistemas e os habitats. Por outro lado, também, quando falamos de áreas protegidas, não nos podemos esquecer do impacto que ela tem para a biodiversidade. E eu aqui entronco até na segunda questão que me colocou, dos animais de companhia terem passado para o ICNF, porque o ICNF também tem competências na proteção das espécies em vias de extinção e nas espécies selvagens e, nessa medida, não nos podemos esquecer que as áreas protegidas acabam por ser um importante refúgio para a proteção e preservação destes diferentes espécimes. Em Portugal temos, desde logo, não só o lobo ibérico como o lince ibérico em vias de extinção, temos assistido nos últimos dias também a caça ilegal em áreas como, por exemplo, no Parque Peneda Gerês da Cabra Montesa e, portanto, é fundamental garantirmos que conseguimos, de alguma forma, combater mais eficazmente também e fiscalizar de forma mais eficaz, mas para isso o ICNF tem de ter mais meios, inclusive ao nível descentralizado, para poder combater estas atividades, porque quando falamos em área protegida não estamos só a falar da fauna, da flora, também estamos a falar da fauna e é essencial conjugar estes dois objetivos, o da proteção da biodiversidade e o da proteção dos valores naturais. E aqui, apesar dos animais de companhia poderem parecer que estão um pouco ao lado destas competências que o ICNF tem tido, o PAN defendeu sempre que fosse criada uma Direção-Geral autónoma para a proteção e bem-estar animal, portanto, não defendíamos a passagem para o ICNF, mas uma vez que está no ICNF e tendo em conta também a abrangência de competências que o ICNF tem, sendo um instituto, aquilo que eventualmente faria sentido era o caminho passar para transformar-se numa Direção-Geral. Nós, inclusivamente, já propusemos que dentro do próprio ICNF fosse autonomizada uma Direção-Geral de bem-estar animal e não apenas de bem-estar animal dos animais de companhia, até porque para os biólogos presentes bem
sei que também há aqui um conflito, muitas das vezes, entre os animais de companhia, em particular as colónias de gatos e o impacto que têm na biodiversidade, e depois a proteção das várias espécies, e, portanto, não nos parece que seja também de todo descabido que haja esta articulação, porque temos que ter uma visão interligada, quer da proteção animal no seu todo, porque o abandono dos animais de companhia também tem um impacto nos ecossistemas, quer depois da própria floresta, dos habitats e dos ecossistemas. Bom, não me querendo alongar muito mais, porque penso que já se calhar excedi o meu tempo, só concluir dizendo que se não houver de facto um compromisso mais sério do ponto de vista financeiro com a proteção dos habitats, mas também do ordenamento do território, os instrumentos de ordenamento do território são fundamentais, e nós, quando planeamos as cidades, quando planeamos o desenvolvimento económico, eles têm que ter em consideração que não podem destruir nem passar por cima dos habitats e zonas protegidas, mas sim contornar e sim dar espaço e lugar ao verde nas nossas cidades, no nosso território, sob pena de não conseguirmos travar o ponto de não retorno. Estamos a menos de 7 anos do ponto de não retorno e por isso é absolutamente fundamental que haja estes dois, que sejam aliados, o Pacto Ecológico Europeu, a própria Política Agrícola Comum e o urbanismo, que sejam aliados do combate às alterações climáticas e a proteção das zonas protegidas, até porque, como diz a Organização Internacional do Trabalho, tem um potencial não só de potenciador do PIB de cada 2 euros para cada euro investido e de criação de muitos milhares de postos de trabalho. E, portanto, a transição verde e a proteção das áreas protegidas pode e deve ser um aliado do desenvolvimento económico de forma sustentável, tornando o nosso país mais resiliente. Obrigada. Muito obrigado. Não só esta, mas todas as intervenções até agora, enfim, teria imenso gosto em fazer perguntas e aprofundar, mas não é esse o meu papel aqui, talvez depois na fase seguinte. Para já vou passar a palavra à representante do LIVRE, Isabel Mendes Lopes. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à Ordem dos Biólogos a organização deste seminário e a organização deste painel. É sempre muito importante conseguirmos discutir fora do plenário da Assembleia da República aqui estas questões com um bocadinho mais profundidade do que é feito no plenário. Eu não sou o Rui Tavares, de facto os deputados únicos não têm o dom da ubiquidade e, portanto, estou aqui a representar o LIVRE. Eu sou assessora parlamentar aqui na Assembleia da República e é nessa qualidade que aqui estou. A salvaguarda da biodiversidade e o problema da perda da biodiversidade é um problema tão grave como o das alterações climáticas, apesar de não ser tão falado e tão referido e as pessoas não estarem tão conscientes do problema que é a perda de biodiversidade. E por isso a salvaguarda e a proteção das áreas protegidas é fulcral e é importantíssima para o futuro do país. E também para o próprio desenvolvimento das regiões, ou seja, o novo modelo de desenvolvimento que nós queremos para Portugal não pode estar dissociado desta salvaguarda da biodiversidade e dos valores naturais das várias regiões do país e que temos a sorte de viver num país que é muito diverso apesar de ser muito pequeno, como foi aqui referido, que é muito diverso em todas as suas regiões. Sobre a questão da gestão das áreas protegidas, já passou por vários modelos, como até foi aqui discutido hoje de manhã, todos acabam por ter algumas virtudes e defeitos, e em relação à questão da cogestão, o LIVRE compreende e acompanha a visão, a vontade da criação dos modelos de cogestão, porque achamos que a gestão e a proteção de uma área protegida não pode ser feita de forma desligada e desgarrada dos outros atores do território, sejam os municípios, sejam as associações, sejam as atividades económicas, sejam as próprias pessoas que moram nas áreas protegidas, porque nós em Portugal temos essa característica, que é termos pessoas a morar nas áreas protegidas. E muitas vezes a própria vida dessas pessoas e o seu modo de subsistência depende da própria área protegida e dos valores naturais dessa área protegida e, portanto, são modos de vida que estão intimamente ligados com os ecossistemas e com as características naturais dessas áreas. Mas a verdade é que o atual modelo de cogestão tem uma série de entraves e uma série de problemas que já foram aqui muitas vezes falados e que têm vindo a ser identificados e que têm de ser resolvidos para que o modelo de alguma forma funcione. Muitos deles estão identificados também no relatório de balanço 2019-2022, que fez até uma série de recomendações sobre a cogestão e, portanto, é preciso, de facto, evoluir para um novo modelo de cogestão que seja mais adaptado a cada área protegida e que salvaguarde melhor os interesses da própria área protegida.
E a mais óbvia, que já foi aqui falada, é, nesta transição de modelo, foi ter-se perdido a figura do diretor. A verdade é que um Presidente da Câmara Municipal é uma pessoa que tem muito pouco tempo, muito pouca disponibilidade, muitas vezes não tem também a formação ou a sensibilidade que será necessário para a gestão de uma área protegida. E, de facto, a gestão de uma área protegida precisa de pessoas que estejam lá a tempo inteiro e que tenham capacidade de decisão e tenham capacidade de autonomia. E, portanto, precisamos de profissionais responsáveis e alocados a cada área protegida e que consigam fazer a gestão do dia-a-dia e não apenas em reuniões de mês a mês, no meio de todos os outros assuntos que um Presidente da Câmara tem de se tratar. Mas mais do que isso, precisamos... E aí é a articulação entre o local, o regional e o nacional, e que estávamos a falar há bocadinho. Precisamos, de facto, de metas muito claras, de medidas de gestão muito claras, de um orçamento previsível a vários anos, de equipas dedicadas, de equipas pluridisciplinares e de uma personalidade jurídica com um número contribuinte que permita a tal autonomia das áreas protegidas. Esta articulação tem de ser necessariamente uma articulação estreitíssima com o ICNF e o ICNF tem de estar presente na gestão ou na cogestão de cada área protegida. E também cada comissão tem de estar adaptada à realidade local e, portanto, termos um modelo que é igual para todas as áreas protegidas, sejam elas pequenas ou grandes ou com características de território diferentes, não faz muito sentido. Portanto, temos de adaptar aqui os modelos de cogestão a cada área protegida, consoante a sua dimensão, consoante as associações que existem localmente, os interesses económicos que existem localmente. Mas, sobretudo, tem de ser garantido, tem de ser muito claro qual é que é o valor de uma área protegida e qual é que é o objetivo daquela comissão de cogestão. Agora, isto... A verdade é que os modelos, nenhum modelo funciona se não tiver orçamento, se não tiver meios próprios, se não tiver recursos para conseguir ser implementado. E esse é um dos grandes problemas, é de facto o pouco orçamento que tem sido dado às áreas protegidas e principalmente essa desresponsabilização do Estado ao não alocar e não reforçar só reforçar com responsabilidades e não alocar com investimento a gestão das áreas protegidas. E, do nosso ponto de vista, é isto. Obrigada. Muito obrigado. Eu tinha prometido uma segunda ronda, mas o tempo voa e, portanto, aquilo que eu vou propor é que, antes de passar a palavra às pessoas do público, para colocarem questões, é que, obviamente, foram feitas referências cruzadas e, portanto, se alguém quiser, antes disso, enfim, fazer algum acrescento, algum comentário, eu agradecia que fosse breve, mas com certeza que tem a palavra. Pode usar. Obrigado. Tentarei ser mesmo muito breve. Dá aqui 2 ou 3 notas, até porque, permitam-me que eu diga, eu tenho um orgulho de ter sido Presidente da Reserva Natural Local do Polo de Tornada e perceber exatamente qual é que é a relação e a parceria que tinha com a Associação Pato, com a Geota e com o ICNF. Portanto, tenho essa noção da necessidade de ter uma ligação local, porque o fiz enquanto autarca, e defendo naturalmente que haja essa interligação. 2 ou 3 notas, uma questão que me parece que é convergente em quase todos, que diz respeito à necessidade de haver uma gestão executiva. E essa gestão executiva, devemos voltar a esse modelo, devemos de facto apontar para ele, e por isso também apresentámos o projeto de lei, para garantir tudo aquilo que já disse aqui no início e que não vou repetir, mas parece-me que há aqui alguma convergência que naturalmente me deixa satisfeito. Porque há aqui definir, acima de tudo, é o modelo, é acreditar ou não no modelo da cogestão e poder melhorá-lo. Não, na minha opinião, não acabar com ele, mas melhorá-lo, e é isto que se pretende fazer. Porquê? A questão da descentralização, de uma forma rápida, da descentralização, eu fiquei aqui com muitas dúvidas e já coloquei essa questão ao Sr. Secretário de Estado, porque, bom, de facto, os técnicos passam a estar sob a alçada da CCDR, mas, segundo o Sr. Secretário de Estado, que eu disse numa audição, será a política emanada pelo ICNF. Eu questionei, mas como é que vai funcionar? Tenho alguma dúvida de como é que vai funcionar, sabe isso
tão bem ou melhor que eu, e portanto tenho muitas dúvidas que possa funcionar neste modelo que está a ser apresentado para o futuro, tendo em conta esta forma de descentralização, que eu acho que tem que ser melhorada, e penso que o Estado vai apresentar provavelmente uma melhoria do mesmo ou alguma alteração, mas desta forma, garantidamente, na nossa opinião, não vai funcionar. E ainda queria voltar à questão do PCP, relativamente à questão. Uma autarquia também é o Estado. E já não há os papões. Eu há pouco falei nisto na intervenção. Já há uma mudança de pensamento daquilo que são os autarcas. Estão aqui alguns autarcas, sabem o que eu estou a dizer. É uma visão diferente. E, portanto, o Estado, o facto de estarmos a juntar o Estado Central com uma autarquia, acrescentando-lhe a questão do diretor executivo, nós estamos, naturalmente, a criar condições para proteger aquela área, com as duas, com uma autarquia local e com o Estado Central. E portanto, continuamos a defender, é tudo o Estado. Claro, pode haver uma abertura aqui, como disse há pouco, aos privados, e julgo que também o disse na intervenção inicial. E, portanto, não querendo tomar mais tempo, senão dizendo que, de facto, isto é uma matéria que, só para dar uma nota final, como é que nós queremos optar por ter 30% do território com áreas protegidas se não for em ligação com os autarcas? Se não for, acho que dificilmente o conseguiremos fazer. Muito obrigado. Forte. É só para, aproveitando aqui esta dinâmica, para também procurar responder. Obviamente que as autarquias são Estado, mas têm determinadas competências que lhes estão atribuídas na Constituição. E o Estado Central tem outras. E, relativamente à política de conservação da natureza, aquilo que nós não concordamos é que possa existir no país 308 políticas de conservação da natureza. Uma por cada concelho. No nosso entender, tem que haver uma política nacional de conservação da natureza. E não há nenhuma obrigatoriedade que o Estado Central esteja distante do território. O Estado Central já esteve mais próximo do território do que está agora, nomeadamente no âmbito das áreas protegidas. E, portanto, não há razão nenhuma para que o caminho não possa ser o de reforçar as estruturas do ICNF e das áreas protegidas a partir do Estado Central, o que não impede que depois haja articulação com as autarquias, com as entidades privadas, por aí fora. Agora, a ideia de que o Estado Central tem que ser obrigatoriamente um Estado ausente do território, essa é uma ideia que nós não acompanhamos. Muito obrigado pela capacidade. Vamos a isso. Queria acrescentar também na lógica do que já foi referido que, em termos independentemente do modelo de cogestão que possa ser adotado, há um instrumento que é fundamental que também seja garantido, que é a participação cidadã. Aquilo que temos ouvido frequentemente em termos de queixa por parte das populações é que muitas das vezes os processos de consulta pública, para além de decorrerem num curto espaço de tempo, acabam por decorrer com alguma opacidade, com falta de transparência e de auscultação efetiva dos cidadãos. Ouvimos isso a propósito da mineração na Serra da Arga e não só, mas também quando foi tentado que fosse alargada o Parque Natural da Serra da Estrela, a própria exploração mineira, e, portanto, há aqui, de facto, processos de auscultação e participação cidadã que têm que ser garantidos independentemente do modelo que possa ser prosseguido. E depois, por outro lado, valorizar também não apenas a iniciativa privada do ponto de vista empresarial, mas nós temos em Portugal alguns exemplos de projetos que estão a ser desenvolvidos por associações, dou só apenas aqui a título de exemplo e sem querer evidentemente discriminar nenhuma, a Mil Voz ou a BioLiving, que estão a recuperar áreas protegidas, que estão a recuperar espécies que estão ameaçadas, como a vaca loura, como também uma série de fauna e de flora do nosso território. E, portanto, é fundamental que estes projetos e incentivos públicos que depois são dados não sejam canalizados apenas para quem pretende explorar o território com fins lucrativos, mas também entidades cooperativas ou associações que queiram, de alguma forma, promover junto da sua comunidade a recuperação daqueles habitats e ecossistemas que possam também ser apoiados pelo Estado para que esta peça fundamental, que são os cidadãos, que são as comunidades, não fiquem de fora deste processo. Só uma questão bastante rápida, porque estamos aqui a falar, o PSD dizia que a natureza dos autarcas é diferente. Bem, eu não quero julgar o caráter de cada um dos 308 presidentes de Câmara, mas posso julgar aquilo que é a legislação natural, que nem sequer depende dos autarcas, que é o orçamento concreto de cada uma das 308 autarquias no país. Se forem lá ver receitas, as receitas vêm praticamente todas do IMI.
Em algumas câmaras municipais, nos últimos anos, o IMT também passou a ser relevante. De resto, não há praticamente receitas das câmaras municipais, estão todas ligadas ao imobiliário. Pronto, é um problema, uma entidade que tem como interesse as receitas do imobiliário passar a gerir as autarquias. Para além do que já foi dito, de não podemos ter duas políticas diferentes, não é? Uma área protegida que está em 4, 5 concelhos, temos 4, 5 políticas diferentes para a mesma área protegida. Isso é negativo. Foi aqui adiantado sobre políticas de envolvimento dos privados. Eu não percebo muito bem isto. Saindo das áreas protegidas, na floresta. Portugal é um país onde o Estado não tem praticamente nenhum papel na economia. Foi todo liberalizado nos tempos de Cavaco, Terres, por aí fora. Neste momento, e isso já era antes, neste momento nós temos 2% da floresta, não protegida, da floresta geral, 2% é propriedade do Estado. Nos Estados Unidos da América, que acho que toda a gente percebe que é um país capitalista, liberal, tudo isso, 42% da propriedade florestal é estatal. Portanto, neste momento o Estado não tem nenhum poder do ponto de vista de propriedade nas áreas protegidas e não tem nenhum poder de participação do ponto de vista de regras nas áreas protegidas. O Estado é que não existe. Portanto, acho estranho estarmos aqui a dizer que temos que envolver os privados. Não, os privados é que estão envolvidos, os privados é que são responsáveis, este modelo privado é que é responsável por nós estarmos no topo da Europa com as piores áreas protegidas. O que agora nós precisamos é certamente respeitar todos os pequenos proprietários que existem nestas áreas, mas fazer com que o Estado exista, porque o problema não é o privado não ter existido. O privado existe desde sempre nas áreas protegidas, o que não existe é o Estado. Bom, ok. Breve, por favor. Mais uma vez, boa tarde a todos. A questão aqui do modelo de congestão, a verdade, eu sou uma fã do mesmo e eu acho que nós devemos melhorá-lo. Agora, dizer neste momento que o modelo de congestão, que as autarquias têm diferentes verbas para o mesmo, é também ignorar que houve um reforço das verbas das autarquias para esta descentralização. É mentira. Não. Houve um reforço, sim, como também está a existir reforços. Ouça que eu também vou ouvir, obrigada. Como também está a existir reforços no âmbito do PER e no Fundo Ambiental para as áreas protegidas. Nós não podemos dizer que está a deixar de existir reforços quando desde 2016 temos mais de 110 milhões investidos. Se temos que melhorar o modelo de congestão, temos. Se temos, talvez, procurar criar uma figura de diretor executivo para as áreas protegidas, talvez tenhamos. E temos que pensar nisso bem e futuramente. Porque, se calhar, se um parque natural, aliás, uma área protegida, tiver uma figura, tiver uma cara que sabe aos problemas dos mesmos, que sabe falar com as autarquias, sabe falar com o Estado Central, é completamente diferente. Agora, dizer que não há um reforço e que existe 308 políticas diferentes por conselho, isso não é assim. Existe lei, existe decreto de leis e existe regras a serem cumpridas pelas autarquias. E, em relação aos parques naturais geridos por vários conselhos, também sabemos que existem grupos de trabalhos intermunicipais. Não é, acaba ali 1 metro e o conselho de Sesimbra, toda o exemplo da minha zona, decide como gerir o Parque Natural da Arrábida diferente de Setúbal. As coisas não funcionam assim. Podemos admitir, sim senhora, que o modelo de congestão precisa de melhorias e saiu agora há pouco tempo um estudo, a Missão Natureza 22, que elenca os benefícios e as desvantagens, mas não podemos dizer que não está a existir reforço de verbas, nem que existe reforço de verbas na descentralização de competências para a proteção ambiental, quando isso não foge um pouco à verdade. Muito obrigado. Eu vou agora abrir a participação a perguntas do público. Vou pedir às pessoas que se abstenham de longos comentários e que façam perguntas concisas e diretas, se possível. Ao microfone. Está ali uma pergunta atrás. Não, é preciso mesmo microfone, até para as pessoas que estão a ver em streaming ouvirem. Ora bem, boa tarde. Eu sou Luísa Rodrigues, trabalho no ICNF há 35 anos e gostava de dizer que é verdade que o cadastro ainda não está terminado, mas que não se tem tirado de todo partido da informação já recolhida. Eu trabalho com morcegos desde 1987. Temos o plano de monitorização mais antigo da Europa das espécies cavernícolas que utilizam meios subterrâneos. São 9 espécies. Temos um estudo das migrações anilhando morcegos, já vamos na anilha 56 mil e tal, portanto eu própria anilhei 52 mil morcegos, portanto temos uma rede, porque eles são migradores, portanto sabemos exatamente os abrigos que estão ligados entre si e, consequentemente, para protegermos estas espécies temos que proteger uma rede de abrigos, porque eles passam parte do ano no abrigo e depois distribuem-se pelos outros.
Em tempos fizemos uma proposta para uma rede de uma área protegida, que era uma rede de monumentos naturais em Portugal, que nunca foi implementada. Ao longo destes 35 anos já fizemos inúmeras reuniões com várias ideias, nunca foi implementado. E para terminar, gostava só de dizer que os gatos domésticos, com todo o respeito que tenho pelos gatos, são os maiores inimigos dos morcegos. Portanto, eles comem morcegos muitas vezes e os morcegos são espécies ameaçadas. Portanto, temos de facto um conflito, mas obviamente o ICNF serve para gerir conflitos e arranjar consensos. Muito obrigada. Isto não era uma pergunta, não era bem uma pergunta, mas não podia deixar de dizer. Alguma obrigada. Pergunta? Há aqui perguntas à frente também. Pronto, podemos ir ali atrás, depois vimos aqui à frente. Boa tarde, o meu nome é Marisa Batista, do Maré da Universidade de Lisboa. Bem, em primeiro lugar, dizer-vos que fiquei um bocadinho confusa aqui com a utilização da palavra cogestão. Confesso que não conheço em detalhe o decreto-lei que mencionaram, mas isso é uma das questões que fica um bocadinho no ar. Cogestão e participação e envolvimento da comunidade são coisas distintas e que me parece que envolvimento e participação muito ativa em tudo o que é a gestão da natureza é, sem dúvida, essencial. Cogestão, já tenho outra opinião e não me vou alongar. Depois também dizer-vos que tenho conhecimento de alguns conselhos estratégicos. Eu vou ter mesmo que pedir que vá direto à pergunta. Sim. Há conselhos estratégicos de muitas das áreas protegidas do nosso país e nesses conselhos estratégicos têm assento as câmaras municipais, entre outros atores locais. O que eu gostava de saber é se, quando se desenvolve esta nova política, se avaliou o papel e a intervenção efetiva dos presidentes de Câmara ou de quem fazia parte destes conselhos estratégicos nas políticas de gestão e conservação das respectivas áreas protegidas. Muito obrigado. Eu proponho que vamos recolher mais duas perguntas para já e depois dou a oportunidade às pessoas aqui à frente, por favor. E depois poderão responder, enfim. Não exatamente uma pergunta, mas apenas um comentário, sobretudo quando ouço que está dentro desta casa a começar a ser discutido um novo modelo. As áreas protegidas, e o Sr. Deputado Hugo Oliveira acabou de o confirmar, tiveram sempre nos seus órgãos de governança as autarquias. Naturalmente, estão aqui outros presidentes de Câmara que o sabem também porque estiveram. Em modelos distintos, modelos que não foram, modelos que não foram avaliados, de qualquer das maneiras, é impossível avançar para a gestão de áreas protegidas, para as estruturas orgânicas das áreas protegidas, sem ser com um envolvimento muito direto com as autarquias, o que sempre existiu, com exceção da Comissão Administrativa para o Parque Nacional da Pedra das Areias, que era só administração, o único. Os outros tiveram sempre nas suas comissões instaladoras representantes das autarquias. Era impossível fazer a gestão deste território de outra maneira. A outra, se me permite apenas uma nota, uma vez que estão a discutir a possibilidade de ter o ICNF como uma figura central e os serviços descentralizados a trabalharem de outra forma, nós já passámos por várias fases da nossa administração. Eu sugeria que ponderassem aquilo que foi feito no Ministério da Agricultura no início deste século, com os serviços florestais e com os serviços de veterinária, porque o modelo foi próximo. A Direção-Geral de Recursos Florestais mantinha-se em Lisboa, a Direção-Geral de Serviços Veterinários mantinha-se em Lisboa e depois os serviços descentralizados respondiam às Direções Regionais de Agricultura. Foi um flop. Muito obrigada. Tínhamos uma pergunta ali atrás primeiro. Há muitas perguntas, se calhar não vamos poder ir a todas, vamos só recolher mais esta para já, depois damos a oportunidade às pessoas responder e, se tivermos tempo, fazemos mais. Havia ali atrás alguém me tinha pedido há pouco. Não? Então temos aqui à frente pergunta. À frente. Boa tarde a todos. Obviamente, cumprimentar os seus deputados pelas intervenções, mas eu acho que há aqui algumas confusões relativamente àquilo que é, de facto, o modelo de cogestão. Embora vá ter a oportunidade de fazer esse esclarecimento na mesa seguinte, na mesa redonda, mas importa clarificar. A minha colega, a Sofia, já deu aqui alguma nota sobre aquilo que é o modelo de cogestão e o envolvimento das autarquias e a importância. E, de facto, este modelo de cogestão é um modelo de proximidade, é um modelo colaborativo, é um modelo de envolvimento que versa, efetivamente, numa área muito específica, que é a valorização
valorização do território, que é a sensibilização e naturalmente a promoção. E tem sido uma experiência muito interessante, porque tivemos a possibilidade de colocar à mesma mesa diferentes atores que olham para o território, conhecem o território e em conjunto connosco têm, obviamente, feito um percurso muito interessante, e eu considero que ele tem aqui, de facto, uma mais-valia, pode ser evoluído, melhorado, naturalmente não se esgota naquilo que foi a experiência que fizemos, mas é de facto um modelo virtuoso sobre o ponto de vista do envolvimento, da proximidade e daquilo que se pode fazer no território. E dar nota, efetivamente, ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, que com a alteração orgânica que o Instituto sofreu em 2019, tivemos de facto aqui um registro de grande proximidade ao território, porque efetivamente o Conselho Diretivo do Instituto, que à data era constituído por 4 pessoas, passou a ser constituído por 8, porque envolveu os 5 diretores regionais. E isso de facto trouxe uma mais-valia da ligação de proximidade ao Conselho Diretivo, de implementação de políticas e de identificação de problemas no território. E portanto, quando o Sr. Deputado se refere efetivamente à falta de proximidade, eu queria lhe dizer que eu estou no território, participo nas comissões de costão e faço, portanto, uma representação do Instituto naquilo que é, de facto, não só uma gestão de proximidade, mas uma capacidade de trazer os problemas diretamente à tutela e de os discutir. Há, de facto, aqui muito trabalho que temos que fazer e que temos pela frente, naturalmente, mas, efetivamente, conseguimos, nestes últimos anos, fazer grandes investimentos em conservação e reverter a ausência de investimentos que era notória até à data de 2017, 2016, com aquilo que foi o plano piloto do Gerês, que se inicia em 2016. E, portanto, eu só queria dar este registro. Terei depois a oportunidade de continuar a minha intervenção. Obrigada. Eu vou pedir, vou passar a palavra à mesa, vou pedir, porque é óbvio que na assistência as pessoas têm vontade de participar, portanto, se conseguirem, na medida do possível, dar respostas o mais sintéticas possível para tentarmos encaixar ainda mais uma ronda de perguntas. Muito obrigado. Alguém quer responder? Quer começar? Sim, obrigado. Eu começo exatamente por si, peço desculpa o seu nome, eu estou aqui. Obrigado. Eu percebo o que está a dizer. Eu acho, e por isso é que nós o apresentámos, é que há necessidade de ter um diretor executivo. Porquê? Porque a gestão, para implementarmos na gestão diária, porque eu sei que faz esse acompanhamento com toda a certeza, como eu disse, eu fui dentro de uma reserva e tinha o SNF e, portanto, tinha um acompanhamento de proximidade. E ela existe. Mas para termos uma gestão diária e garantia até de responsabilidade, porque o Sr. Presidente da Câmara, com o devido respeito, como digo, ainda sou autarca, e, portanto, o Sr. Presidente da Câmara, com os 1000 afazeres que tem, não consegue garantir ter um acompanhamento executivo diário é impossível. Tínhamos a noção disso, que é impossível ter esse acompanhamento diário. E a necessidade de termos um diretor é para garantir isto. E como dizia o Sr. Secretário de Estado aqui, portanto, eu estou à vontade do partido, neste momento, que sustenta o Governo, o Sr. Secretário de Estado há pouco dizia que prevê, em alguns sítios, que concorda com a nossa proposta, que em alguns sítios que possa haver esse diretor, e falou aquilo que mais temos falado até na Serra da Estrela. Portanto, eu entendo, mas é neste sentido. E depois fico sempre com a dúvida, volto a repisar a mesma questão, que é, se tivermos os técnicos na CCDR, como é que isto vai funcionar tudo? Relativamente à descentralização, eu fico muito, muito confuso e muito apreensivo o que é que pode acontecer. De resto, eu não ia falar muito mais, percebo a questão, até de facto, de olharmos para aquilo que aconteceu no Ministério da Agricultura e tirar conclusões claras, por isso é que estava a mencionar o que estava a mencionar. Sobre as outras intervenções, eu penso que foram mais comentários, eu dizia mais nada. Muito obrigado. Temos aqui... Então, antes de mais abordar a questão da polémica aqui com o Partido Socialista, sejamos claros, não há €1 de transferência do Estado Central para as câmaras municipais no âmbito da descentralização de competências na área da cogestão das áreas protegidas. Não precisam de acreditar em mim. Podem ir ao PDF do Orçamento de Estado, página 245, tem lá uma página onde nas linhas temos os concelhos, não é? Conselhos, nas colunas temos as áreas de descentralização para as quais é atribuído dinheiro, não está lá esta área de descentralização, não existe.
Pronto, acho que isso é preciso que seja bem esclarecido, porque não existe. De resto, foram mais comentários do que outras coisas. Eu acho que o modelo de proximidade deve existir e as câmaras municipais devem estar envolvidas, tal como as associações, ativistas, devem estar todos envolvidos na gestão. A questão é se devemos optar por um modelo como o atual, em que as câmaras municipais têm assento, com políticas diferentes para cada um dos seus territórios e em que a política concreta não é as câmaras municipais estão lá e vão proteger o território, não. A política concreta chama-se Portaria 67/2021. As câmaras municipais, neste modelo, têm zero competências de proteção do território, têm competências apenas de aumentar visitantes e aumentar receitas. É a única coisa que este modelo de cogestão está. Pronto, eu acho difícil nós estarmos a falar de unicórnios, não é um modelo de cogestão muito bonito, em que as câmaras municipais estão lá, participam. Não. O modelo de cogestão realmente existente é zero proteção ambiental por parte das câmaras, aumento de visitantes. E atenção, o aumento de visitantes pode ser contrário aos valores a proteger numa área protegida. Uma área protegida pode ter mais visitantes, pode ter menos, depende. Mas o que diz a portaria é que as câmaras municipais metam para lá visitantes, vendo bugiganga à conta das áreas protegidas. Este é um modelo de cogestão existente. Eu posso discutir unicórnios, se as câmaras municipais devem lá estar ou não, mas eu não acredito em unicórnios, eu acredito naquilo que existe, que é este modelo concreto de cogestão de transformar as áreas protegidas numa fonte de financiamento para as câmaras municipais com zero financiamento do ponto de vista do Estado. Muito obrigado. Obrigado. Inês Real. Muito obrigada. Só mesmo também muito brevemente reforçar esta questão do financiamento, de facto, dos 60 milhões de euros anuais que estariam previstos para transferir para efeitos de competências das câmaras municipais. Esta verba não tem sido transferida por parte do Estado Central e daí a preocupação, porque por maior boa vontade que possa até existir nos municípios, sem verba sabemos que dificilmente se vai conseguir proteger as áreas protegidas. E aquilo que nenhum de nós aqui deseja é que as áreas protegidas acabem em terra de ninguém, em que um tem as competências, os outros têm a verba, os outros têm os meios, portanto acabamos por deixar de degradar os habitats, como concluiu o relatório recente, que nos fala dos 72% em Portugal. Mas também relativamente às duas primeiras questões que foram colocadas, quer do cadastro, é evidente que se o cadastro está parcialmente realizado, nós achamos e entendemos que ele deve ser o mais possível divulgado, aplicado e aproveitado, isso não está todo em questão. Inclusivamente, nós propusemos também a realização do Atlas Climático, que fosse aliado com este cadastro nacional, para que precisamente pudéssemos identificar as zonas sensíveis e as diferentes utilização dos solos e as prioridades até em termos de proteção, que muitas vezes aquilo que falta é identificar onde é que prioritariamente se vai intervir no território. E depois, relativamente também só de forma muito breve, porque é um pouco um tema mais marginal, em relação aos gatos e à intervenção na fauna, como bem sabemos, o problema do abandono traz esta circunstância, aquilo que deve existir e por isso ainda bem que está no SNF ambas as tutelas para esta questão, porque há formas éticas de gerirmos quer as colónias, quer a presença dos morcegos no território e também dos passeriformes, não nos podemos esquecer que também as aves são muito afetadas, sem de facto depois colidir com os interesses legítimos de cada uma das espécies. Muito obrigado. Sim. Vou deixar uma última ronda de perguntas. Então, eu começo por, mais uma vez, pedir desculpa, porque vou ter que sair antes da próxima ronda de perguntas, porque já passaram da hora que eu tinha que sair. Mas eu queria comentar aqui um aspecto que é, eu acho que não há dúvidas de que, como foi aqui dito, em vários modelos houve formas de contacto entre as autarquias e o CNF, quer dizer, e neste modelo também há, quer dizer, os técnicos, os dirigentes, os autarcas, perante o modelo que existe, procuram que as coisas corram o melhor possível. E eu não estou a pôr em causa que haja esse esforço por parte do CNF, dos seus técnicos, dos seus dirigentes, por parte das autarquias. Naturalmente que há o esforço de, perante o modelo que existe, procurar que as coisas corram o melhor possível e, portanto, esse trabalho é feito. A questão é de que modelo é que serve melhor essa proximidade e também os valores da proteção das áreas protegidas. E nós consideramos que há um modelo, que o modelo que propomos seria melhor e não significaria, por si só, pelo facto de serem unidades orgânicas, direções intermédias da Administração Central, que isso significaria necessariamente uma menor proximidade e uma menor articulação, designadamente com as autarquias locais.
Agora, o que consideramos é que colocar esta responsabilidade nas autarquias sem a respectiva verba, como aqui foi dito, isso também leva a uma questão da assimetria no território, não é? Porque sabemos que os orçamentos das câmaras são muito diferentes, ainda por cima, as áreas protegidas muitas vezes estão em autarquias que até têm menores receitas, nomeadamente de IMI, não é? E, portanto, as assimetrias no território podem-se aprofundar, como se aprofundam em outras formas de descentralização que não vão acompanhadas da respectiva correção das verbas para corrigir essas assimetrias. E, portanto, preocupam-nos as assimetrias, preocupam-nos também que se coloque na responsabilidade das comissões de cogestão, por exemplo, a responsabilidade de identificar fontes de financiamento. Ora, isto é precisamente transferir para estas comissões aquela que é uma obrigação do Estado, que é o financiamento da conservação da natureza. Diz assim, agora as comissões de cogestão é que vão procurar financiamento, vão à procura de financiamento, aqui e ali, vão a esta linha, a outra. Bom, não, é uma responsabilidade do Estado garantir esse financiamento. E, portanto, dizer que são as comissões de cogestão que vão ter que ir à procura das linhas de financiamento é objetivamente uma desresponsabilização daquela que é uma função que consideramos que não deve deixar de estar presente. Obrigado. Muito obrigado. Se colaborarem comigo, eu abro havia aqui mais 2 perguntas, não vou poder ir a todas, mas temos aqui à frente o microfone. Não é preciso. Não é preciso, as pessoas em casa não ouvem. Sim. Eu só queria pedir um favor, tendo em atenção a relevância deste assunto, solicito aos senhores deputados que fiquem para a próxima mesa redonda, está bem? Agradecia imenso. Mesmo muito, porque senão teremos a oportunidade de perder uma grande discussão, que eu acho que vai ser muito interessante, sobre este assunto. Portanto, pedia-vos mesmo que fizessem um esforço. Tendo em atenção a relevância, julgo que não há coisas que ultrapassem essa espera mais um bocadinho. Está bem? Muito obrigado. Força. Ora, obrigado. Só uma questão e meia, no fundo. Uma delas, a primeira, tem a ver com aquilo que o Duarte Alves acabou de dizer e que tem a ver com as competências, de facto, das comissões de cogestão. Não são hoje competências da cogestão a questão da conservação da natureza, sejamos claros. E, portanto, há aqui uma discussão que teria de ser mais prolongada, que hoje não temos tempo, mas que pode ficar para outra altura. A outra questão que eu gostaria de vos ouvir era relativamente ao desafio, àquilo que está na resolução do Conselho de Ministros 123 de 2022 sobre a transferência das competências, a descentralização de competências e, portanto, a transferência da gestão das áreas protegidas para as CCDRs, como é que se posicionam e, por exemplo, como é que ficam. Do meu ponto de vista, há uma desvalorização daquilo que é hoje a classificação das nossas áreas protegidas, mas também como é que cortamos o território, porque muitas das áreas protegidas apanham muito mais do que o Manu de 3. Obrigado. Última pergunta. Mário. Obrigado. Obrigado, Mário Silva, técnico do ICNF também. 3 aspectos muito telegráficos. Primeiro, as áreas protegidas em Portugal não estão em estado calamitoso, não tinham a riqueza em biodiversidade que têm, era só um esclarecimento que eu queria fazer, nem eu conheço qualquer processo de avaliação europeu do estado de gestão das áreas protegidas, mas eventualmente o Sr. Deputado terá essa informação. A segunda questão tem a ver com um assunto que eu ainda não vi aqui abordado e que eventualmente poderá ser abordado na próxima mesa, que tem a ver com a Lei das Finanças Locais e as transferências feitas ao abrigo de Fundo de Garantia Municipal em função da área coberta pelos municípios por áreas classificadas, não só da Rede Nacional de Áreas Protegidas, como da Rede Natura 2000. E, portanto, anualmente, no âmbito do Orçamento de Estado, existe esta transferência de verbas. Já foi feita uma avaliação aqui há uns anos deste procedimento, que ainda continua na Lei das Finanças Locais. Eu tenho a noção de que é orçamentalmente marginal àquilo que são as receitas municipais, tenho noção disso, mas é um mecanismo que está instituído e que, infelizmente, é omitido na maior parte das discussões, sendo que, para além da questão do montante orçamental no âmbito dessas transferências, há a questão de ser receita não consignada, isto é uma transferência orçamental que chega ao município e que pode ser gasta a comprar, a substituir vidros nas janelas ou coisa que o valha. E, portanto, este é um assunto que é digno de importância, constava
da penúltima Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, uma reavaliação desse mecanismo. Tal nunca foi feito. Eu penso que consta da atual Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, e para além de esperar que volte a constar da próxima, parece que esta vai ser revista, que de facto se pensa um bocado nisto, porque isto também é um mecanismo orçamental que está à disposição dos municípios e que deve estar de um modo mais consignado. Terceiro aspecto, há aqui uma coisa que me preocupa, porque eu também conheço mal o processo e estas propostas legislativas que estão relativamente à cogestão e que têm a ver com o número de a bondade das áreas protegidas, tem um número de contribuinte e uma personalidade jurídica. É uma coisa que me preocupa. Para já, as áreas protegidas têm um número de contribuinte, que é o do ICNF, e têm uma personalidade jurídica, que é aquela que é dotada pelo ICNF. Mesmo que não vá haver um diretor executivo por área protegida, porque não se justifica, que o Paulo de Arzil ou a São Jacinto de Tocalhas, se calhar não precisam ter alguém dedicado, se houver metade, 10, 11, ter 11 entidades jurídicas novas com o número de contribuinte envolvidos em processos de contratação pública, parece-me, é uma coisa que me levanta sérias preocupações relativamente à fragmentação daquilo que são os objetivos das políticas. Isso, portanto, se pudesse, era só ter uma melhor percepção do que é que se pretende com isso, a personalidade jurídica versus um contribuinte. Já nos alongamos no tempo, eu vou dar a oportunidade à mesa para comentar aquilo que entender, vou pedir que sejam sintéticos na medida do possível, mas não sei se alguém quer comentar. Inês Sarrial, pode começar. Sim, em relação ao regime de financiamento, eu há pouco, quando falei nos 60 milhões, estava também a referir-me à Lei das Finanças Locais e à necessidade, acabei por fazê-lo de forma muito abreviada pelo pouco tempo que temos, mas efetivamente entendemos que deve ser revisitado este regime de financiamento, até porque o princípio que vigora acaba por ser um princípio de discriminação positiva, mas tendo por consideração ou por base outros critérios que não necessariamente a matéria que aqui estamos a falar hoje, e portanto entendemos que deve ser de facto revisitado o regime. Relativamente às iniciativas legislativas que visam, por um lado, a revogação do modelo de cogestão, por outro lado, o reconhecimento da personalidade jurídica, nós temos de olhar para aquilo que existe, e olhando para aquilo que existe, parece-nos que é ineficaz. Ainda para mais agora, se somarmos este despacho que foi emanado esta resolução, peço desculpa, do Conselho de Ministros, que, em nosso entender, mais uma vez, veio aqui numa altura com muito pouca divulgação, muito pouca auscultação pública, não nos faz qualquer sentido que estas matérias que têm esta relevância toda não envolva outros atores, não haja uma maior consulta pública para as mesmas e que não se possa refletir para perceber as consequências e o impacto que vai ter. E, portanto, se há uma necessidade de proteger as áreas protegidas, passa a redundância, e de garantir o seu reconhecimento e um maior nível de investimento em proteção, se de alguma forma a sua classificação, a sua consideração como uma entidade jurídica puder de facto agilizar o processo e facilitar, é esse o objetivo. Agora, tendo em conta, também não nos podemos esquecer, é que esta resolução do próprio Conselho de Ministros acabou por ser superveniente às próprias iniciativas que estavam aqui a correr termos e que foi basicamente quase que uma prenda de Natal que todos nós tivemos no meio de toda uma instabilidade política em que quase ninguém ouviu falar sobre esse assunto e, portanto, estamos todos, e já questionámos o Governo, e digo isto porque já questionei o próprio Primeiro-Ministro sobre isso, sobre o que é que efetivamente ao que vem com esta alteração, porque sem sabermos ao que vem com esta alteração, também não temos a percepção do que é que podemos propor de diferente para melhorar esta própria resolução e para melhorar a gestão das áreas protegidas no nosso país. Muito obrigado. Sr. Deputado, quer intervir? Sim, de uma forma muito breve. Eu não queria alongar mais, já falei há algum tempo. Eu diria, e volto a insistir, na necessidade apenas da liderança e da gestão operacional, e a minha preocupação é essa, naquilo que tem as propostas que apresentámos, e nada mais do que isso. E queria aproveitar para terminar e dizer o seguinte: eu enquanto vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, eu diria que não há certezas absolutas, e nesta matéria também não, e muito menos na política. E, portanto, aquilo que eu entendo é que, e com respeito pelos meus colegas aqui presentes, interessa muito ouvir o vosso feedback, porque, humildemente, eu digo que o vosso feedback pode garantir a evolução daquilo que são as nossas posições, porque estamos a ouvir claramente aquilo que são quem todos os dias trabalha com esta matéria. E admito que possa ter que haver evolução também desse pensamento. Agora, claramente percebemos que no futuro, para que isto possa funcionar na cogestão, e volto a dizer que nós somos favoráveis à cogestão,
a cogestão, para nós é um bom modelo, tem é que melhorar e por isso fazemos a nossa proposta. Obrigado. Senhora Deputada, quer usar a palavra? Eu não me lembro de... Pode-me recordar o seu nome, por favor? Sim, e pode-me recordar a sua pergunta sobre os CCDRs e a transferência das... sobre apanhar várias nudes, certo? Bom, eu acho que não vamos ter tempo de repetir as perguntas. Sobre as questões que o Sr. Mário colocou, eu concordo com a questão da personalidade jurídica. Sobre a Lei das Finanças Locais da Rede Natura 2020-2022, eu penso que temos que rever esse mecanismo, então, por um maior controle e fiscalização para as autarquias aplicarem as verbas de maneira correta. Sobre as CCDRs, eu sei que existe a figura de presidente das CCDRs que fazem a gestão das finanças e o alocamento das verbas da maneira ideal, não há importância no 2 ou 3. Força. Bem, em relação à pergunta da senhora Bastonária sobre como é que cortamos o território, na perspectiva do Bloco de Esquerda, não cortamos o território. E as competências não devem estar nas CCDRs, devem estar no Estado Central através do ICNF. A questão dos números de contribuinte, a questão do Bloco de Esquerda é exatamente não deve haver números de contribuinte a mais. Deve ser o ICNF a geri-las. As câmaras municipais têm um papel de diálogo, de tudo, não têm um papel de cogestão, muito menos de cogestão virada apenas para questões economicistas. Sobre a pergunta de que não estamos em estado de calamidade. Bem, eu comecei por dizer que Portugal tem um conjunto vasto de riqueza e biodiversidade que tem que ser protegida, até únicas no quadro da União Europeia, e se formos para a área marítima, então, completamente únicas. Aquilo que eu digo é que nós estamos no topo, na Europa há 28, ainda a contar com o Reino Unido, nós estamos no topo dos piores países com áreas protegidas. E cito dois elementos que vou dizer. A primeira é a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, onde Portugal é o segundo no pódio, do ponto de vista de países europeus, com mais espécies de mamíferos e plantas em perigos de extinção, e mais relevante, que julgo que era essa a pergunta que me fazia, sobre a questão concreta das áreas protegidas. Há um relatório da Agência Europeia do Ambiente, que eu vou dizer o nome em inglês do relatório para não estar a traduzir mal, porque o relatório só está em inglês, que é o State of Nature in the European Union, Results from Reporting under the Nature Directives, 2013-2018. E aqui diz que Portugal é o país da União Europeia, há 28, que tem as áreas protegidas mais degradadas. A minha questão da calamidade não é uma crítica a quem no ICNF, a todos os trabalhadores do serviço público que fazem tudo o que podem pelas áreas protegidas. É uma crítica, sim, às políticas e à orgânica que tem sido feita para que as áreas protegidas cheguem a este estado. E não ignoramos já agora que Portugal é um país do sul da Europa que, com as alterações climáticas, está mais sujeito à degradação das áreas protegidas. Mas, primeiro, não somos o único país do sul da Europa. Segundo, o relatório da Agência Europeia do Ambiente, o que diz precisamente é que a grande parte da degradação das áreas protegidas é em resultado da agricultura, e que volta àquilo que eu venho ao início, quase 7 mil milhões de euros da PAC. Para quê? Para garantirmos que quem era rico há 20 anos hoje seja mais rico. Com o quê? Com estufas no Sudoeste, com um modelo de agricultura completamente incompatível com as áreas protegidas. Muito obrigado. Sr. Mendes Lopes. Obrigada. Então, muito brevemente, de facto, a resolução do Conselho de Ministros surgiu a meio do processo do Orçamento do Estado e no meio de toda esta confusão institucional que temos tido e, portanto, passou bastante despercebido a publicação desta resolução do Conselho de Ministros. É algo que temos de analisar com mais cuidado. Também estamos expectantes para avaliar a alteração da própria orgânica das CCDRs e depois das estruturas regionais do ICNF. E, portanto, tudo isto tem de ser visto de forma conjunta. Agora, preocupa-nos sempre
temos de ter maneira de conseguir articular o nacional com o local e aqui a estrutura regional e portanto, podíamos abrir depois o debate sobre a regionalização e etc. A estrutura regional também é importante, mas o que é facto é que um dos principais problemas, além da orgânica, é o financiamento. E a falta de financiamento e a falta de recursos. E isso não se resolve alterando a orgânica do país, resolve-se de facto alocando mais recursos às áreas protegidas e à conservação da natureza. E eu vou terminar. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado. Eu tinha prometido a mim próprio que queria ser inflexível na gestão do tempo, deixei-o derrapar e, portanto, vou pedir que sejam... Vamos fazer uma pausa. Não vai haver mais perguntas agora? Não há pausa? Vamos seguir diretamente. Então agradeço em meu nome e em nome da Ordem dos Biólogos a vossa presença e as perguntas interessantes que foram colocadas. Muito obrigado.